Graça e a paz, meus queridos irmãos, que o Senhor lhes abençoe grandemente. Hoje eu venho com mais uma série, Aprendendo com Jesus, e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que tem muito falado em meu coração também, sobre a confiança em Deus. Gostaria de ler com vocês João 14, do 1 ao 6, eu vou ler na tradução da NVI. Espero que Deus fale muito ao seu coração, que Deus trabalhe no seu ser, que nós possamos aprender hoje a confiar inteiramente em Deus e nas suas promessas. Que não é de hoje que essas promessas são colocadas diante de nós, mas eu acredito que quando a gente reflete sobre a palavra de Deus, isso atinge o nosso coração, muda a nossa perspectiva, a nossa forma de ver a vida. Então vamos começar lá em João 14, do 1 ao 6. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês não estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Saber o caminho de Deus, o caminho do Pai, não é uma tarefa fácil, visto que a gente não consegue ver Deus. Nós não conseguimos trazer para a nossa racionalidade. Nós não conseguimos compreendê-lo pela nossa limitação. Não conseguimos segui-los pela nossa lógica. Então se torna difícil para meros humanos como nós seguir um caminho onde nós não conseguimos ver o fim, não é? Mas existe um elemento que nos leva a crer, chamado fé. Como diz o autor da carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, a fé é o que nos conecta ao caminho que é provido pelo Espírito Santo, que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16. Ao ouvirmos a voz de Deus, cremos em nosso coração e iniciamos uma comunhão com Ele. Nossos olhos, e então nós começamos a enxergar o caminho que o Deus Trino nos proporcionou. E assim começamos a trilhar este caminho em confiança. Antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de explanar algo com vocês, que nos remete ao Antigo Testamento, no início de tudo, quando o primeiro casal vivia plenamente confiantes e em harmonia com Deus, onde eles confiavam cada dia na providência do Senhor, onde não precisava de nenhum tipo de segurança, casa, muros, armas, não se preocupavam com a comida, com o que tinham de vestir, não era necessário alianças, não havia desigualdade de gênero ou de posses, onde não havia usurpação de poder, onde não havia necessidade de ideias, de conflitos de ideias, onde eles viviam tranquilos, descansados, seguros, onde eles viviam em plena harmonia com a criação. Porém, entrou um elemento chamado desconfiança no Criador e na forma de Deus conduzir o seu reino. Fez com que esse primeiro casal se sentissem inseguros e não acreditassem mais no governo de Deus, onde Deus colocava as coisas, onde Deus falava, onde Deus colocava as informações, onde Deus falava claramente a eles. Começaram a desconfiar da fala de Deus. E a serpente ali é um elemento
que nos leva a entender essa narrativa da desconfiança, né, da proposta de usurpar o governo de Deus, né, de desobediência. Eles escolheram a sua intuição, deram lugar à dúvida, e então inicia-se assim uma rebelião do reino de Deus, uma rebelião contra o governo de Deus, onde não queremos mais seguir o caminho de Deus, onde olhamos com desconfiança, onde não conseguimos enxergar a obra de Deus, a obra criadora de Deus, e nos preocupamos e confiamos somente nos nossos feitos, gerando a descrença, o afastamento de Deus, escolhendo outro caminho, o caminho para o reino dos homens. Então, desde então a nossa história é baseada no reino dos homens, onde gera toda a desconfiança, onde cada um é entregue ao seu próprio desejo de se sentir seguro. Para se sentir seguro, eles constroem cidades, formam exércitos, acumulam riquezas, matam em favor de adquirir um poder, estocam comidas, vendem e trocam, e fazem injustiça em prol da sustentação de seu governo em troca de sua própria segurança. Este é o governo dos homens. E esse governo a gente percebe que é estabelecido diversas vezes na Bíblia. Começa com Caim. Deus fala assim, olha, você vai viver errante, você não vai construir cidade, você vai viver na maldade, e eu vou te proteger. Caim o que faz? Caim com medo, não acreditando naquilo que Deus tinha prometido para ele, constrói cidade. Né? Tem uma cidade muito famosa no Antigo Testamento, do reino de Nimrod, que é da descendência de Caim, que era um grande homem, que tinha poder. Inclusive nós vamos ver a Torre de Babel nesse período. Então ele desacreditou daquilo que Deus tinha falado, começou a querer se proteger, começou a querer construir cidades, para não viver a promessa que Deus tinha falado. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai fazer. Ele não confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. Os homens constroem cidades para se tornar o seu nome famoso, né? Fazendo a Bíblia, constroem exércitos para se proteger. Isso tudo a gente consegue observar na Bíblia e começa a ser uma forma do reino dos homens. O reino onde os homens se sentem seguros, onde eles colocam sua confiança naquilo que eles têm, naquilo que eles podem ver, naquilo que eles podem ter. Mas Deus contrapõe este governo. No início do Gênesis, ali, ele já nos prometia um reino duradouro da semente da mulher. Ali em Gênesis 3:15, que prevaleceria sobre o reinado dos homens, que é temporário e cheio de desconfiança. Essa esperança estava no seu filho, né? A Eva ainda não conseguia, ela não conseguia ver Jesus. Mas quando vem o seu filho Sete, então ela começa a pensar novamente na descendência, que viria aquele que prometia um reino duradouro, né? E realmente sua descendência passou a invocar a Deus. Enos é descendente de Sete. Então percebe que essa semente da mulher diversas vezes está ali, e às vezes nos parece que a semente da serpente, ela sempre sobrepõe, ela sempre se dá bem, ela sempre tem cidades, ela sempre tem sucesso, enquanto o povo na semente da mulher eram peregrinos, né? Então, em meio das pessoas colocarem o seu cenário, um cenário de idolatria, adorar outros deuses, outras formas, as cidades e tudo, Enos é chamado, no texto eu falo, o homem que invoca, que começa a invocar a Deus novamente, que começa a confiar em Deus novamente. Enos é da descendência da mulher. Novamente, no decorrer da história bíblica, a gente sempre vê a semente prevalecer, a semente da serpente prevalecer, a cidade dos homens prevalecer. Porém, em um determinado momento de Gênesis, surge um homem na narrativa bíblica de Ur dos Caldeus. Uma cidade estabelecida, uma civilização, não é?
Caldeia era uma civilização. Seu pai era um fabricante de ídolos. Deus o chama e lhe faz uma promessa, que saísse da sua terra, da sua parentela, para a terra que ele lhe mostrará. Este homem ouviu a voz de Deus. Deus não falou quando que iria acontecer, quando que ele iria herdar essa terra, não falou aonde ele comeria, o que ele comeria, ou ele vestia, ou seja, Deus está falando a Abraão, que é este homem, para sair do seu lugar de conforto, da cidade protegida aparentemente, para tornar um andarilho, para tornar um errante, viver na dependência total de Deus, confiante na promessa de Deus. Porém, os atalhos lhes são apresentados. E como homem limitado que ele era, assim como também nós somos, desconfiou da voz de Deus. Abraão, na sua caminhada, na caminhada de promessa, ficou com medo de um reino estabelecido dos homens. Preocupado com a segurança, ele mentiu para o rei Abimeleque, correndo o risco de oferecer sua mulher Sara para ele se sentir seguro. E isso trouxe desgraça para a cidade dos homens. Abimeleque fala, por que você não falou antes? Agora o seu Deus não nos amaldiçoou. E ele devolve tudo para Abraão e dá mais coisas para Abraão. Abraão começa a ser realmente um homem próspero. Muitas vezes na narrativa nós não prestamos atenção nessa questão, né? Mas após Abraão ele ser repreendido por Deus, Abraão entendeu e confiou no Senhor e no seu Deus. Através da misericórdia dada por Deus, provê a necessidade. Ele confiou a sua promessa. E desde então o Antigo Testamento vem narrando a história deste reino prometido por Deus, com o povo de Israel, de possuir a terra. A confiança que o povo tinha nessa promessa afirmava a sua fé em Deus. E quando seguiam os atalhos, quando não seguiam a palavra que Deus colocou, a confiança naquilo que Deus falou para eles, a consequência era frustração, eram derrotas, era violência, abuso. Né? Podemos perceber isso em vários momentos, quando eles deixam de crer na promessa de Deus que eles herdariam a terra e voltam-se a outros deuses, eles caem em desgraça, frustração de líderes, frustração de um reino, de que tomariam a terra e de repente começa a correr tudo ao contrário, porque eles não confiavam mais na promessa de Deus. Mas Deus, com misericórdia, sempre fazia alianças com este povo, ele sempre colocava suas promessas, e a confiança de muitos deles, e nós vemos a narrativa do Antigo Testamento, eles tinham sempre a esperança de herdar esta terra. Independentemente do que Abraão fizesse, independentemente do que Israel fizesse, independentemente de qualquer coisa, Deus continuava fazendo a tua promessa e solicitando ao povo para que cresce nessas promessas. Portanto, que nós, na narrativa do Antigo Testamento, a gente vê diversas vezes o povo falando sobre a terra, essa confiança na terra, de perder essa terra, né? Tudo é em volta da terra e do reino de Deus. Então Deus utilizou desta maneira a forma de terra física e a promessa para mostrar o caminho para o reino de Deus. Os símbolos do Antigo Testamento, as festas, a organização do povo da aliança, eram prefigurações do reino de Deus. Eram sinais do que o reino de Deus, e somente Deus pode restabelecê-lo. Mas é necessária a confiança e a esperança deste povo em possuir esta terra. Demonstra que o reino messiânico, o reino que eles esperavam, e que somos forasteiros, né? E aguardamos como Abraão, que vivenciou pela fé a esperança neste reino, na promessa que Deus tinha feito, e podemos ver que os atalhos da desconfiança nos levam ao fracasso
e nos direcionam para um outro caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu. Nós percebemos então que vivemos pela fé. Vivemos pela fé na promessa das coisas que Deus nos concedeu. Vivemos na fé na promessa das palavras que Deus nos deu. Da palavra que estão escritas em seu livro. E que direcionam para um caminho. Nos apontam para um reino. Nos apontam para uma forma. No reino de Deus. Não é à toa que muito dos evangelhos é colocado sobre reino, governo de Deus. Então Jesus aparece nas páginas do Novo Testamento, ensinando o povo o caminho, afirmando que ele é o caminho, como nós lemos no texto. Ele é o rei deste novo reino, demonstrando que o reino é totalmente contrário ao reino dos homens. Se a gente for perceber ali, muitos dos irmãos estão acompanhando o pastor Daniel aí falando sobre o Sermão do Monte, e vocês devem prestar atenção a isso. Isso é tão importante, porque ali já é a proposta do reino de Deus, já é a proposta daqueles que são os filhos da aliança, daqueles que confiam no Senhor. Os resultados das bem-aventuranças, de como é bom, é daqueles que estão no reino de Deus, é aqueles que confiam no reino de Deus. E você percebe que é totalmente contrário ao reino dos homens. Totalmente. Se a gente perceber nas narrativas, nos milagres, nas falas de Jesus, ele diz todo momento para a gente ficar despreocupados. Portanto, que ele inicia esse texto que eu li com vocês falando, não fiquem preocupados com isso. Para não nos ocuparmos com o dia do amanhã, para não nos preocuparmos com o que comer, com o que vestir, para onde iremos. Não se preocupe, porque isso já está confiado ao Senhor, a autoridade já é dele. Ele pede que apenas creamos nele, no que foi prometido desde o início. Se nós observarmos a história do povo da aliança, o convite para o reino de Deus, e que chegou até nós essa boa notícia. É chegado o reino de Deus. Em Jesus se cumpre a profecia de um reino eterno. O seu caminho é um caminho seguro. É um caminho onde podemos confiar através da fé. O que nos conecta com as promessas de Deus e o seu Espírito, que é o veículo condutor deste caminho. Nós confiamos que chegaremos. Este é o reino de Deus. Esta é a confiança que nós devemos ter. Tudo foi confiado a Jesus. Tudo está sob o seu governo. Acreditamos em sua vinda e que o reino de Deus será estabelecido por completo. Muito diferente do reino dos homens. Um reino de paz, um reino de alegria, um reino de amor, um reino de igualdade, um reino que restabelecido daquela conexão que se perdeu com o primeiro casal. Interessante a ideia do GPS, né? Hoje em São Paulo, nós somos uma cidade bem grande. Nós utilizamos muito o GPS, seja para chegar a um lugar, seja para cortar algum caminho, para mostrar o caminho melhor. Então, nós acreditamos na ida, né, na chegada do lugar. Ele vai me colocar num destino que eu vou conseguir ir. Então, pense que a fé é essa conexão, é a internet. É a conexão que tem com aqueles que nos guia, que é o Deus Pai. Jesus é o caminho que nós vamos seguir. Jesus é o caminho, é o primeiro, é o que abriu o caminho, é o que descobriu o caminho. É o que é o caminho, descobriu não, ele é o caminho. E o teu reino é o ponto final de tudo isso. E nós vamos seguindo a nossa vida. Quando perde-se a conexão, nós ficamos perdidos nesse mundo. E aí podemos cair em atalhos. Podemos cair em lugares que não é o caminho de Deus. Que não é o caminho de Jesus que Jesus apontou. Então seguimos os atalhos da vida.
quando essa conexão falha, ou quando nós não estamos no veículo condutor, que é o Espírito Santo, a tendência é nos desviarmos pelos caminhos, seguir os atalhos, e podemos nos perder desse caminho. Agora, aqueles que são conduzidos, têm o seu sinal forte com a fé, estão conectados com Deus, estão conectados com a Trindade perfeita, harmônica, esses seguirão o caminho e acreditarão que chegarão no destino certo. Pode ser que às vezes falhe um pouco, o sinal fica um pouco fraco, mas nós sabemos o caminho. O problema é quando nós desconectamos a fé. Quando nós desconectamos, nós andamos perdidos. Nós andamos sem rumo. Nós não saberemos onde nós chegaremos. Mas quando nós temos a fé, que é o vínculo da Trindade, que é gerado em nosso coração, nós sabemos para onde iremos. Nós confiamos nisso. Nós confiamos nas palavras. Nós confiamos nas diretrizes. Porém, não é dito para nós que este caminho pode ter imprevistos neste caminho. Pode ter trânsito, que pode demorar um pouco a chegada. Pode ter dificuldades. Pode ter um pneu furado. Pode ter um acidente. Tudo pode acontecer nesse caminho e Jesus não mentiu disso para nós. Ele não falou, olha, no mundo tereis aflições. Vamos estar conectados com a fé que nos leva a Deus. Vamos estar confiantes nessa promessa, neste caminho. Porque nós iremos passar. Porque Jesus já passou, Jesus já trilhou. Nós confiamos na sua palavra. Então qualquer coisa que aconteça, nós estamos caminhando para o reino de Deus, que é o nosso destino. E que neste mundo nós estamos caminhando, não sem direção, nós estamos com uma direção. Mas nós não pertencemos a essa cidade, não pertencemos a este lugar. Nós chegaremos à cidade. Jesus nos tira da cidade dos homens para nos direcionar para a cidade de Deus. Mas isso nós vamos caminhando durante a cidade dos homens. Nós vamos vivendo na cidade dos homens. Mas quando nós vamos vivendo na cidade dos homens, caminhando na cidade dos homens, nós temos um ponto, um veículo condutor que nos direciona, mesmo andando no caminho dos homens, a refletir o reino de Deus. E para onde esses homens? Alguns perguntam, para onde vocês estão indo? Nós estamos caminhando para o reino de Deus. Assim deve ser a nossa vida diante de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos conectados a Deus pela fé. Nós somos conectados à Trindade, à fé. Jesus abre nos caminhos, Jesus é o que nos direciona, Ele nos mostra o caminho. Ele é o caminho do reino estabelecido por Deus, do reino que vai ser estabelecido, que já iniciou conosco. Nós sabemos o caminho, nós estamos sendo guiados pelo caminho. E a partir disso, eu queria explorar alguns pontos para aplicarmos na nossa vida sobre as coisas que podemos aprender com Jesus através da confiança. Nós sabemos que a fé é a conexão que nos faz crer e confiar nas promessas de Deus. Através da fé em Deus, nós cremos nas suas palavras e vivemos na esperança que ela nos dá. Um reino de paz, de amor, de segurança, de harmonia, que contrapõe o reino dos homens. Seguir atalhos, colocar nossas confianças em outras coisas que não são em Deus, pode nos levar ao reino dos homens e então ficarmos frustrados. Nós podemos compactuar com a violência, com a injustiça, com as mentiras, com a falta de amor. E isso a gente pode ver claramente em nossa realidade quando colocamos a nossa esperança na economia, nos movimentos sociais, na política. O resultado é o mesmo. Abraão, o povo de Israel, nos mostra claramente isso. Quando nós colocamos a nossa confiança em bens,
quando nós colocamos em construções humanas, quando nós colocamos a nossa esperança achando que um movimento vai mudar a realidade do mundo, ou que um tipo de política, ou um tipo de economia, um tipo de governo, um homem ou uma mulher, seja lá quem for, seja lá o que for, nós vamos cometer o mesmo erro que Abraão. E devemos clamar pela misericórdia de Deus para que possamos sair. Nós vamos oferecer o nosso bem mais precioso, que é o nosso coração, que é aquilo que nós temos, a nossa relação com Deus, em xeque, em favor do nosso medo, porque não confiamos naquilo que Deus nos falou, que Ele estabeleceria um reino, que Ele nos daria força para viver, que estaria conosco. E às vezes parece que Deus não está e a gente recorre a essas falsas esperanças. E Abraão e o povo de Israel mostram muito isso. Leia os profetas, leia o Antigo Testamento, que você vai ver o que é o povo colocar as esperanças em governadores, em economia, em ideologias que aparentemente não são iguais às que nós temos hoje, mas existia. A idolatria era um exemplo disso. Jesus é o caminho. Não temos outro lugar para depositarmos a nossa confiança. Nele está o governo sobre todas as coisas e o Pai lhe confiou tudo. Podemos estar seguros neste caminho. Reconhecer isso é dizer, igual Simão Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Fazendo as palavras de Pedro, eu me pergunto, para qual caminho irei, se só tu é o caminho? Pois quando confiamos em nós mesmos, nos frustramos demais. Não vejo outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Outro ponto. Jesus nos promete um reino seguro, uma morada onde Ele reina para sempre. Como diz o Evangelho, escrito por Lucas, quando apareceu a Maria, o anjo, e diz: Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Ele reinará para sempre, e o seu governo nunca terá fim. Somos peregrinos neste reino dos homens, como diz Pedro na sua primeira carta ali aos irmãos. Somos sinais do reino de Deus para este mundo. Devemos viver como peregrinos, confiante que Deus proverá tudo. Passaremos por dificuldades, seremos açoitados, ficaremos doentes, passaremos por pandemias, por morte, mas Jesus nos encoraja a confiar em suas palavras e na sua promessa do estabelecimento completo do reino, pois o mundo precisa reconhecer que este reino é chegado a nós. Olha o que diz, que João diz: aproxima-se a hora, narrando o que Jesus disse, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Como eu disse. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Creiam nesta promessa. Então eu quero finalizar com vocês, meus amados irmãos, com um texto lindíssimo da esperança que nós aguardamos, com a promessa do reino de Deus, totalmente instaurado, a qual colocamos nossa confiança e nos asseguramos nessa esperança. Nós confiamos eternamente nessa esperança, e você que está aí deve também acreditar nas palavras de Jesus. Deve
acreditar naquilo que Jesus afirmou, que Ele é o caminho e que Ele proverá todas as coisas que nos faltar. Nós passaremos por dificuldades, passaremos pela morte, mas não seremos vencidos por ela, por nós temos e cremos na ressurreição de Jesus Cristo. E sabemos que Ele restaurará o teu reino, colocará o teu reino, que não é construído pelos homens, que não é de baixo para cima, mas de cima para baixo, que vem de Deus. Um reino de harmonia, de paz, de alegria. Que não tem espaço para nenhum tipo de política, de ideologia. Que não tem espaço para nenhuma questão econômica. Pois que isso são coisas da cidade dos homens. Mas em Apocalipse, nós somos assegurados de uma esperança maravilhosa. E foi revelado a João. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, o reino dos homens acabou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar a esses do reino dos homens, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamento com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais
entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, do 1 ao 27. Creia nessa promessa. Creia em Deus. Confie plenamente no Senhor. Porque aqui nós somos peregrinos, mas nós já vivemos o reino de Deus. Não estabelecido totalmente, mas nós já vivemos as bem-aventuranças do Senhor sobre a nossa vida, as formas com que nós conduzimos a nossa vida, tudo conforme nós confiamos ao Senhor. Não devemos cair nos atalhos da vida. Peço ao Senhor que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, para que nós não percamos a fé, Senhor, mas que nós possamos estar completamente confiantes no Teu reino. Senhor, confio o meu coração a Ti, e confio e quero que os irmãos também confiem o coração a Ti, para que nós não venhamos sofrer mais, Senhor, para que nós herdaremos esta terra que nos promete que toda a cidade dos homens, a forma com que os homens conduzem suas coisas, Senhor, não será maior do que aquilo que o Teu reino propõe. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, nos dando graça, e que nós possamos seguir confiantes naquilo que o Senhor nos preparou para nós.